O silêncio do rancho foi quebrado pelo som de passos na terra seca. Júlia permaneceu sentada no alpendre, imóvel, como se já soubesse que aquele momento chegaria um dia. A caminhonete ainda estava parada atrás deles, levantando poeira na estrada. Mas o que realmente pesava no ar não era a chegada. Era o passado. Eles vinham devagar, firmes, como se tivessem direito de estar ali, como se nada tivesse acontecido. Mas Júlia lembrava de cada ausência, de cada dia em que esperou e ninguém veio, do enterro do pai, vazio, das noites em que chorou sozinha naquele mesmo alpendre onde agora estava sentada. E ainda assim, eles estavam ali, anos depois, observando tudo, a casa de pé, a terra viva, o que ela construiu sozinha, com dor, esforço e silêncio. O olhar deles não era de saudade, era de cálculo, de interesse, de quem finalmente percebeu o valor do que abandonou. Júlia apertou levemente as mãos sobre o vestido, respirou fundo e levantou o olhar, sem medo, sem recuar, porque aquela mulher que eles deixaram para trás não existia mais. E naquele instante, todos perceberam. Eles não estavam voltando para alguém fraca. Estavam entrando no território de alguém que aprendeu a lutar e que desta vez não ia perder nada. Antes de continuar, já deixe seu like e comenta de onde você está assistindo. O sol batia de lado quando Júlia saiu para fechar o portão do pasto. Era aquela hora da tarde em Goiás que parece que o mundo inteiro esquece de respirar. O ar parado, a poeira fina da estrada de terra suspensa como fumaça, sem vento para levar. O céu daquela cor de cobre velho que só aparece no cerrado quando o verão está no pico, quando a terra racha e o capim fica da cor de palha velha. Ela estava de chapéu de palha surrado, camisa de botão de manga comprida, não por frescura, mas porque o sol naquele trecho de chão aberto queimava diferente, queimava fundo, o tipo de queimado que a gente só sente no dia seguinte quando levanta o braço e vê a marca. As mãos dela tinham calos onde antes havia pele macia. Os pés dentro da bota de borracha carregavam o peso de 6 anos de rancho sozinha. 6 anos. Júlia repetiu esse número na cabeça enquanto enrolava o arame do portão no mourão. 6 anos desde que o mundo dela desabou de vez. Primeiro Reinaldo, o marido, 22 anos de casados. Um infarto silencioso numa madrugada de março. Daqueles que não avisam, não dão tempo de chamar ninguém, não dão nem tempo de dizer tchau. Ela acordou de manhã e ele estava frio ao lado dela. Não gritou. Ficou deitada por um longo momento, olhando para o teto de madeira, antes de perceber que a vida que ela conhecia tinha acabado naquela cama durante a noite, sem barulho nenhum. Depois veio o pai. Seu antenor tinha 73 anos e uma saúde que enganava. Homem forte, de voz grossa, que ainda montava a cavalo e carregava saca de milho nas costas. Mas o câncer não pergunta se a pessoa está disposta. Foi rápido demais. 6 meses do diagnóstico ao velório. E naqueles 6 meses, Júlia esteve ao lado dele todos os dias. Dormiu no hospital em Goiânia em cadeira desdobrável. Aprendeu o nome de cada remédio, cada dosagem, cada efeito colateral. Segurou a mão dele nas piores noites. Os outros não vieram. A família, os primos, os tios, a cunhada que morava em Anápolis, o sobrinho que tinha ido trabalhar em São Paulo, apareceu no velório com cara de choro e roupa escura. Alguns chegaram antes do caixão ser fechado. E mesmo antes da terra cobrir o caixão, antes mesmo do padre terminar a oração, alguém já tinha perguntado sobre a herança. Júlia ouviu. Estava parada do outro lado do túmulo, com os olhos secos, porque tinha chorado tudo que tinha durante os 6 meses anteriores, e ouviu a voz do primo Valdemar, nasal, apressada, perguntando para a tia Zilda: "E o rancho? Ele deixou algum papel?" Ela não disse nada naquele dia. Voltou para o rancho sozinha, numa caminhonete velha que rangeu a vida toda na estrada de terra.
Quando chegou, ficou sentada dentro do carro por quase 1 hora, olhando para a porteira torta, para o telhado da casa com 2 telhas quebradas, que deixavam entrar chuva no quarto de hóspedes, para o pasto com a cerca caída em 3 pontos, para o chiqueiro vazio, para o jardim que a mãe dela tinha plantado décadas atrás e que estava tomado de mato. O rancho estava igual ao que ela sentia por dentro, destruído, esquecido, sem ninguém que tivesse se importado em manter. Naquela noite, Júlia comeu um pão duro com queijo e tomou um café ralo, sentada na varanda, ouvindo o barulho dos grilos no escuro. Não tinha plano, não tinha dinheiro sobrando, não tinha ideia do que fazer com 2 alqueires de cerrado ressequido, uma vaca doente, 3 galinhas e uma dívida pequena de IPTU, que o pai tinha deixado para trás, sem querer. Tinha 52 anos, viúva, com o pai enterrado há 2 dias e estava completamente sozinha no mundo. Mas havia uma coisa que Júlia tinha e que as pessoas que a subestimavam nunca entenderam. Ela não sabia desistir. Não foi fácil. Ninguém disse que ia ser. O primeiro mês foi de aprender o básico que ela não sabia, como consertar cerca de arame farpado sem se machucar demais, como tratar mastite na vaca, como negociar com o dono da loja de insumos na vila sem ser enganada por ser mulher sozinha, como lidar com o tratorista bêbado que apareceu 2 vezes pedindo serviço e precisou ser mandado embora nas 2. Ela errou muito. Perdeu uma plantação de milho por causa de uma praga que não soube identificar a tempo. Gastou dinheiro num adubo que não era o certo para aquele solo. Consertou o telhado ela mesma com a ajuda de um vizinho velho chamado seu Félix, que morava a 4 quilômetros e apareceu um dia sem ser chamado com um feixe de telhas na carroceria e disse apenas: "Seu antenor foi bom para minha família, vim pagar." Esse foi o único momento em que Júlia chorou depois do velório. Com o tempo, ela foi aprendendo. Fez um curso por telefone. Sinal ruim, vídeo travando a todo momento, sobre manejo de solo no cerrado. Conversou com o técnico da Emater que visitava a região 1 vez por mês. Leu livros que pediu emprestado na biblioteca da vila, livros sobre pecuária, sobre plantio direto, sobre consórcio de culturas. Começou a anotar tudo num caderno de capa dura. O que plantou, quando choveu, o que deu certo, o que não deu. Aos poucos, o rancho foi acordando. A cerca ficou reta. O telhado parou de vazar. O pasto começou a tomar cor de verde de novo. Júlia comprou mais 2 vacas com um empréstimo pequeno do banco, negociou bem, pagou certinho. O leite começou a gerar renda. Ela plantou mandioca, feijão, abóbora, mais para consumo próprio que para vender. Mas o excedente ela levava para a feira da vila toda quinzena e voltava com o dinheiro contado com cuidado. Não ficou rica. Nunca foi esse o objetivo. O objetivo era sobreviver. Depois, foi viver. Depois, devagar, foi querer algo mais que sobreviver. O rancho virou o espelho do que ela estava construindo dentro de si mesma. Cada cerca consertada era uma parte dela se fechando de novo, se fortalecendo. Cada planta que nasceu naquele solo antes morto foi uma pequena vitória contra o pensamento que aparecia às vezes nas noites mais longas. O pensamento de que não valia a pena continuar. Ela nunca cedeu a esse pensamento, mas também nunca fingiu que ele não existia. A descoberta do celeiro aconteceu num sábado de maio, 14 meses atrás. Júlia estava reformando o fundo do galpão velho, tirando umas tábuas podres do assoalho para colocar concreto. A enxada bateu em algo que não era terra. Um som diferente, oco, metálico, abafado. Ela parou, abaixou. Varou com a mão na terra até sentir o metal frio. Era uma caixa de lata, do tipo que antigamente guardava biscoito, daquelas grandes, hermeticamente fechada com fita isolante por cima da tampa, envolta num saco de borracha amarrado com arame. Alguém tinha enterrado aquilo com cuidado, com intenção.
O coração de Júlia bateu diferente quando abriu. Dentro havia documentos, muitos documentos, escrituras, registros, fotografias antigas e um envelope menor, lacrado, com o nome dela escrito à mão na frente, com a letra do pai. Ela ficou no chão do celeiro por horas, lendo tudo. Quando terminou era noite, o celeiro estava escuro. Ela não tinha ligado a luz. Ficou ali na escuridão, com os papéis no colo e a cabeça dando voltas. Entendeu tudo. Entendeu o que o pai tinha guardado. Entendeu o que o pai tinha protegido. Entendeu a frase que ele tinha dito naquela noite no hospital, quando estava lúcido pela última vez, quando segurou a mão dela e disse com a voz baixa e séria: "Confie no que eu escondi, Júlia. Não no que vão te mostrar." Na época, ela tinha achado que era o Morfina falando. Agora sabia que não. Seu pai sabia o que estava por vir e tinha preparado tudo. Júlia colocou os documentos de volta na caixa, levou para dentro de casa, guardou em lugar seguro e não contou para ninguém. Ficou esperando, porque quando a pessoa conhece o que está guardando, não tem pressa, tem calma. Foi essa calma que ela carregava no corpo quando, naquela tarde de outubro, o barulho do motor cortou o silêncio do cerrado. Júlia estava de costas, fechando o portão do pasto. Ouviu o som ainda longe, aquele ronco grave de caminhonete nova numa estrada de terra, diferente do barulho velho e conhecido do veículo de seu Félix ou do furgão do mercado da vila. Esse barulho era de algo que não pertencia àquela estrada. Ela se virou devagar. A poeira subiu primeiro, uma nuvem avermelhada que o vento levou de lado, revelando a silhueta de uma caminhonete prata, modelo novo, placa de Goiânia, que desacelerou e parou na frente do portão principal com o motor ainda ligado. A janela abaixou e Júlia viu Valdemar, o primo, com o cabelo mais grisalho, mais gordo que ela lembrava, usando uma camisa polo azul que parecia cara. No banco do passageiro, a mulher dele, Cleide, aquela que nunca tinha vindo visitar o pai de Júlia uma única vez nos últimos 10 anos. E no banco de trás, levantando levemente a cabeça para olhar pela janela, o sobrinho Daniel, 20 e poucos anos, filho do irmão que morreu cedo, que tinha ido embora para São Paulo e nunca mais voltado. Por um segundo, apenas um segundo, Júlia ficou imóvel. Não de susto, não de medo, de memória. Tudo voltou de uma vez. O velório, a pergunta sobre a herança, os telefonemas que ela não atendeu, as mensagens que ficaram sem resposta, os meses em que ela estava se afogando no rancho destruído e nenhum deles apareceu. Os 2 anos em que ela quase não conseguiu pagar a conta de luz e nenhum deles perguntou como ela estava. O portão estava fechado entre ela e a caminhonete. E naquele momento, Júlia entendeu que aquele portão era mais do que madeira e arame. Era uma escolha. Ela poderia abrir, poderia fechar, poderia fingir que não estava, poderia gritar que fossem embora. Mas Júlia não era mais a mulher que fugia, não era mais a mulher que chorava sozinha, sem entender o que estava acontecendo. Era outra pessoa. Então, ela pegou o chapéu, respirou fundo o cheiro de terra quente do cerrado e caminhou devagar em direção ao portão, com calma, com os pés firmes naquela terra que ela havia salvo sozinha, com o segredo do pai guardado e seguro dentro de casa. E com a certeza absoluta de que, desta vez, não importava o que eles viessem buscar, eles não iam encontrar o que esperavam. Júlia abriu o portão sem pressa. Esse detalhe era importante. Ela sabia disso. Num encontro como aquele, a pressa diz muito sobre quem tem medo, e ela não tinha mais medo daquelas pessoas. Tinha passado muito tempo com medo. Medo de não conseguir pagar a conta, medo de perder o rancho, medo de adoecer sozinha, sem ninguém por perto, medo de que tudo que estava construindo desabasse numa noite de chuva forte. Esse tipo de medo ela conhecia bem e havia aprendido a olhar de frente.
O medo de Valdemar e Cleide e Daniel? Esse ela tinha superado faz tempo. O portão rangeu, ela precisava colocar graxa no trilho. Anotou mentalmente, e a caminhonete entrou devagar, como se o motorista estivesse avaliando o terreno antes de comprometer os pneus. Júlia notou isso. Notou também que os olhos de Valdemar saíram dela imediatamente e foram para os lados, para a cerca nova, para o pasto verde, para os animais tranquilos no fundo do campo. Olhos de quem estava calculando, não de quem estava chegando. Ela ficou parada ao lado do portão enquanto a caminhonete estacionou na sombra do ipê amarelo que ela tinha plantado 3 anos atrás. Estava crescendo bem, já dava sombra suficiente para um carro. Mais um detalhe que os olhos de Valdemar registraram antes de registrar ela. A porta abriu. Júlia! A voz de Valdemar saiu com aquele tom de quem está tentando soar natural e não consegue. Nossa, mulher, quanto tempo! Ela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio durar 2 segundos a mais do que seria confortável. Aprendeu isso com os anos de negociação na feira e com o técnico da Emater. Quem fala primeiro quando não precisa falar está nervoso. Quem aguenta o silêncio tem o controle. Valdemar. Ela disse apenas o nome, sem abraço, sem sorrir. Sem o costume antigo de fingir que estava tudo bem quando não estava. Cleide desceu do lado do passageiro com um sorriso que Júlia reconheceu na hora. Aquele sorriso de quem ensaiou no espelho antes de sair de casa. Batom passado, brinco grande, perfume forte demais para uma visita num rancho no meio do cerrado. Alguém tinha se arrumado para aquela visita. Alguém queria causar uma impressão. Júlia, meu Deus, você está bem? Cleide abriu os braços como se fossem íntimas, e Júlia permitiu o abraço rápido com o mesmo entusiasmo de quem cumprimenta um cobrador de banco. A gente ficou tão preocupado com você aqui sozinha, né, Ual? Ficamos sim. Valdemar assentiu com aquela seriedade fabricada. É longe demais, estrada ruim. Eu conheço a estrada, Júlia disse com calma. Moro aqui. Daniel tinha descido por último, mais quieto que os dois, com o celular na mão e os olhos percorrendo o terreiro com uma atenção diferente da dos pais. Menos calculista, mais curiosa. Tinha uns 26, 27 anos, olhos do pai que morreu cedo. Aquele jeito jovem de não saber esconder o que está pensando. Esse Júlia observou com mais cuidado. O jovem era uma incógnita. Os mais velhos, ela já sabia o que eram. Pode entrar. Ela virou as costas e foi andando em direção à varanda. Não convidou com entusiasmo. Não disse que bom que vieram, nem que saudade. Disse, pode entrar com a mesma voz que diria para o técnico do poço artesiano quando ele vinha fazer manutenção. Neutro, funcional, sem afeto que ela não sentia. A casa estava arrumada. Ela sempre deixava arrumada, não por visita, mas por hábito, porque descobriu que uma casa em ordem ajudava a manter a cabeça em ordem também. O chão de cimento queimado estava varrido e caiado de fresco. A mesa da cozinha tinha uma toalha xadrez vermelha e branca. Na bancada, o café estava quente. Ela tinha coado 1 hora antes, e o cheiro ainda preenchia o ambiente com aquela quentura densa de café passado no coador de pano, do jeito que o pai ensinava. Os 3 entraram e os olhos deles foram imediatamente para os lados. Júlia viu tudo. Viu os olhos de Valdemar passando pelo armário novo que ela tinha comprado no ano passado, pela televisão pequena na sala, pelo piso que ela tinha reformado no inverno. Viu Cleide abrindo levemente o pescoço para olhar o corredor que levava para os quartos, como quem está tentando mapear o tamanho da casa sem parecer que está mapeando. Viu Daniel parar na janela da sala e olhar para o pasto lá fora com uma expressão que ela não soube ler direito. Não era ganância, era outra coisa, mais parecida com surpresa. Você reformou muito, Valdemar disse, sentando na cadeira que ela indicou com a mão. Fui fazendo aos poucos. Tá bonito. Ele balançou a cabeça devagar. Seu pai deixou assim? Não.
Ela colocou as xícaras na mesa. Quando cheguei, o telhado estava vazando, a cerca estava caída e o pasto estava morto. Eu que fiz? Houve uma pausa. Cleide olhou para Valdemar com aquele olhar rápido de casal que significa cuidado com o que você fala. Claro, claro. Valdemar se ajeitou na cadeira. A gente sabe que você batalhou muito aqui, Júlia. É por isso que a gente ficou preocupado. Você sozinha, cuidando de tudo isso. Estou bem. A gente vê. Ele sorriu. Mas é muita responsabilidade para uma pessoa só, né? Terra, gado, manutenção. Júlia serviu o café sem responder. Havia uma técnica que ela tinha desenvolvido ao longo dos anos com vendedores, com vizinhos que queriam pedir favor, com o dono da borracharia da vila que sempre tentava cobrar mais das mulheres. A técnica era simples: deixar a pessoa falar, deixar enrolar, deixar chegar no ponto por conta própria sem ajudar, sem abreviar, sem mostrar que você já sabe onde aquilo vai dar. Valdemar tomou um gole de café. Olha, Júlia. Ele colocou a xícara devagar na mesa e cruzou as mãos. Aquele gesto de quem vai dizer uma coisa séria. A gente não veio aqui de passeio, não. Tem um assunto que a gente precisava conversar pessoalmente. Pode falar. Cleide mexeu na bolsa. Tirou uma pasta fina, daquelas de elástico, e colocou sobre a mesa. É sobre a terra, Júlia. Valdemar continuou. Sobre o rancho, sobre o que seu pai deixou. Júlia ficou com as mãos em torno da xícara de café e esperou. Você sabe que essa terra não é só sua, né? Ele disse, e a voz tentou sair com naturalidade, mas carregava uma tensão por baixo, como madeira com cupim. Parece firme, mas cede quando a pessoa pisa. O coração de Júlia apertou, não de susto, de reconhecimento. Era exatamente o que ela esperava que viesse. Esperava faz meses. E mesmo assim, ouvir em voz alta tinha um peso diferente de imaginar. O rancho foi deixado para mim, ela disse com calma. Sim, mas... Valdemar abriu a pasta, tirou uma folha, empurrou em direção a ela. Tinha uma dívida, do seu pai. Uma dívida antiga, de antes de você chegar aqui, que envolve parte dessa propriedade. Júlia olhou para o papel sem tocar nele. Era um documento que parecia um contrato. Letras miúdas, assinatura no final, data de quase 12 anos atrás. O nome de seu antenor estava lá, e ao lado, o nome de Valdemar Ferreira Caixeta, o primo. Seu pai pegou dinheiro emprestado comigo. Valdemar disse. Você não sabia disso? Não sabia, ela respondeu. Era verdade. Não sabia daquele contrato específico, mas havia lido muita coisa na caixa do celeiro que explicava muito sobre o que estava vendo agora. Ele usou parte do rancho como garantia. Valdemar continuou, e agora a voz estava mais firme, como se tivesse chegado na parte ensaiada do discurso. Nunca pagou de volta. A gente nunca cobrou porque era família, né, Júlia? A gente não queria problema. Mas agora... A situação da gente também não está fácil. E... Quanto? Ela perguntou. Valdemar piscou. Não esperava a pergunta direta. Como assim? Quanto ele te devia? Bom, com os juros de todos esses anos? Quanto, Valdemar? Ele citou um número. Um número alto. Alto demais para um empréstimo de 12 anos atrás, com uma correção que não correspondia a nenhuma taxa de juros legal que Júlia conhecia. Ela fez o cálculo rápido na cabeça, como tinha aprendido a fazer, e o número não fechava. Não fechava de jeito nenhum. E esse documento prova isso? Ela perguntou, olhando para o papel ainda sem tocar. Prova. Está assinado pelo seu pai. Pode me deixar ver? Valdemar empurrou o papel mais na direção dela. Júlia finalmente o pegou. Leu com atenção, linha por linha, sem pressa, sem deixar a expressão mostrar nada. Era algo que tinha aprendido com o advogado da cidade, que a consultou de graça uma vez. Nunca mostre o que está pensando enquanto lê um documento. A assinatura estava lá, a letra do pai, reconhecível. Mas havia uma coisa estranha. A data do documento era de 12 anos atrás,
mas o papel tinha uma aparência nova demais. O canto não estava amarelado do jeito que papel velho fica. A tinta não tinha aquela leveza que o tempo dá. Ela colocou o papel de volta na mesa com cuidado. Tem mais alguma coisa que você quer me mostrar? Valdemar trocou outro olhar com Cleide. Cleide tirou mais 2 papéis da pasta. Mais contratos, mais assinaturas com o nome do pai, mais dívidas que Júlia nunca tinha ouvido falar. Seu pai era um homem bom, Júlia. Valdemar disse, e agora a voz tinha mudado de tom. Mais mole, mais condescendente, como quem está falando com uma criança. Mas ele não era bom com dinheiro. Pediu ajuda para a família várias vezes. A gente ajudou porque era família, mas agora chegou a hora de acertar. Júlia ficou olhando para ele por um momento. Daniel, que tinha ficado quieto o tempo todo, desviou o olhar para a janela quando os olhos dela passaram por ele. Aquilo ela notou. O jovem tinha vergonha. Não era o mesmo que os pais. O que vocês querem exatamente? Ela perguntou. Valdemar respirou fundo. Cruzou os braços. A gente quer resolver isso de forma amigável, Júlia. Sem advogado, sem juiz, sem confusão. A gente é família. Mas essa terra, ele abriu a mão na direção da janela, na direção do pasto, da cerca, dos animais, tem uma parte que é direito nosso, por tudo que a gente colocou aqui. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Lá fora, o vento sacudiu levemente as folhas do ipê amarelo. Uma das vacas mugiu no pasto. O ventilador de palheta girou lento no canto da sala, fazendo aquele clique ritmado de sempre. Júlia colocou a xícara de café na mesa, levantou devagar. Foi até a estante no fundo da sala, uma estante simples de madeira que ela tinha montado ela mesma com tábuas de demolição, e abriu a gaveta de baixo. Tirou uma caixa de metal. Voltou para a mesa. Colocou a caixa sobre a toalha xadrez vermelha e branca ao lado dos papéis de Valdemar. E ficou de pé, com as mãos abertas sobre a mesa, olhando para os 3. Vocês terminaram. A voz saiu firme, sem raiva, sem tremor, apenas firme. Valdemar franziu o senho. Cleide parou de mexer na pasta. Porque se terminaram, ela continuou. Agora eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês também. Ela abriu a caixa e colocou sobre a mesa os documentos que o pai havia enterrado no celeiro. Não todos, apenas os suficientes para mudar completamente o peso daquela conversa. O rosto de Valdemar mudou, lentamente, como quem reconhece alguma coisa que esperava nunca mais ver. E Júlia entendeu, naquele exato momento, ao olhar para a expressão que ele tentou esconder e não conseguiu, que o pai tinha razão, que ela tinha esperado o tempo certo e que agora, finalmente, era a hora. O papel que Júlia colocou primeiro sobre a mesa foi uma escritura, não qualquer escritura. Era o documento original de registro do rancho, o título definitivo, lavrado em cartório em Goiânia, com firma reconhecida, com o carimbo do registro de imóveis do município, com data de 31 anos atrás, quando seu antenor tinha comprado aquela terra com o dinheiro de uma vida inteira de trabalho em roça alheia. O nome dele estava lá, em letra de forma, na linha do proprietário. E abaixo, numa cláusula que Júlia tinha lido tantas vezes nos últimos meses que sabia de cor, havia uma anotação à mão, autenticada em cartório, acrescentada 8 anos depois da compra. Uma cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade parcial, válida por 20 anos, que protegia 2/3 da propriedade de qualquer tipo de penhora, cessão ou transferência a terceiros sem autorização judicial expressa. Valdemar olhou para o papel, e Júlia viu o exato momento em que ele entendeu o que estava lendo. Foi rápido, um piscar de olhos, uma contração mínima nos cantos da boca, aquele ajuste quase imperceptível de quem precisa reorganizar o que estava planejando dizer. Cleide se inclinou para o lado para tentar ler por cima do ombro do marido, mas Valdemar virou o papel levemente, um gesto instintivo, como se pudesse controlar o que a mulher via.
Júlia notou tudo. Ficou de pé, quieta, deixando o silêncio trabalhar. Isso é... Valdemar começou. Uma cláusula que meu pai registrou em cartório, Júlia disse com calma, que impede qualquer transferência dessa terra sem ordem judicial. Você conhece esse documento, Valdemar? A pergunta saiu simples, direta, sem acusação na voz. Apenas uma pergunta. Mas a forma como os olhos dele desviaram para a janela por meio segundo disse mais do que qualquer resposta que ele pudesse dar. Eu preciso ver melhor esse papel. Pode ver. Ela empurrou levemente em direção a ele. Pode ler com calma. Enquanto Valdemar segurava a escritura com os dedos que Júlia viu estarem levemente menos firmes do que antes, ela colocou o segundo documento sobre a mesa. Esse era diferente. Menor. Uma folha simples, escrita à mão, com a letra inclinada e forte de seu antenor. Aquela letra de homem que aprendeu a escrever tarde, com o lápis pesado na mão, cada letra formada com esforço e intenção. Era datada de 3 anos antes da morte dele, no período em que o câncer ainda não tinha sido diagnosticado, quando ele ainda montava a cavalo e carregava saca. Era uma declaração. Não estava em formato jurídico, não tinha linguagem de cartório. Era apenas um homem escrevendo o que sabia, com as palavras que tinha para que a verdade ficasse registrada em algum lugar. Júlia tinha memorizado cada linha, mas ficou olhando para o papel enquanto Valdemar ainda estava absorto na escritura e releu mentalmente. Eu, Antenor Rodrigues Camargo, declaro que nunca pedi dinheiro emprestado ao meu sobrinho Valdemar Ferreira Caixeta. Nunca assinei nenhum contrato com ele, nunca usei essa terra como garantia de nada. Se algum papel aparecer com meu nome dizendo o contrário, é mentira. Minha filha Júlia é a única herdeira desta terra e ninguém tem direito sobre ela a não ser ela. Escrevo isso com saúde e em plena consciência, e peço a Deus que isso chegue às mãos certas na hora certa. Abaixo, a assinatura. E abaixo da assinatura, algo que Júlia só tinha entendido completamente depois de algumas semanas estudando o documento. Havia 2 testemunhas, 2 nomes, 2 documentos de identidade anotados, 2 assinaturas. Um deles era seu Félix, o vizinho velho que tinha ajudado com o telhado. O outro era um advogado de Goiânia, cujo cartão de visita estava dentro da caixa, preso com um clipe. Seu pai tinha planejado tudo com uma inteligência quieta que Júlia ainda estava aprendendo a dimensionar. Um homem simples, sem faculdade, que nunca tinha saído muito de Goiás, mas que conhecia o suficiente sobre gente ruim para saber que precisava de testemunhas, de datas, de papel e caneta, de tudo registrado antes que fosse tarde. Ela colocou a declaração sobre a mesa. Valdemar levantou os olhos da escritura. Viu o novo papel. Dessa vez, não tentou pegar. Ficou olhando de onde estava, como se o papel pudesse morder. O que é isso? A voz saiu diferente agora, mais fina. Uma declaração do meu pai, Júlia disse, escrita de próprio punho, com 2 testemunhas, negando qualquer dívida com você. O silêncio que caiu na mesa foi de um tipo diferente dos silêncios anteriores. Antes havia tensão calculada, aquela tensão de quem está esperando a hora de falar. Agora havia outra coisa, o silêncio de quando o terreno muda embaixo dos pés sem avisar. Cleide colocou a mão no braço do marido, um gesto que tentava parecer suporte e parecia mais pânico contido. Júlia. A voz de Valdemar tentou se recompor, assumir de novo aquele tom razoável de quem quer resolver as coisas em família. Olha, esse papel... Seu pai escreveu isso, mas ele estava doente. Você sabe como é, a cabeça da pessoa. Esse papel tem data de 3 anos antes do diagnóstico, Júlia respondeu. Quando ele ainda estava saudável, plantando, montando a cavalo, indo à feira. As testemunhas assinaram. Posso chamar seu Félix amanhã cedo, se você quiser confirmar. Valdemar não respondeu. Foi então que Daniel se moveu pela primeira vez desde que tinham sentado.
Ele tinha ficado na cadeira do canto, com o celular virado para baixo sobre a coxa, quieto de um jeito que Júlia tinha interpretado como indiferença, mas que agora ela reavaliava. O jovem não estava indiferente, estava desconfortável. Havia uma diferença grande entre as duas coisas, e ela estava vendo essa diferença agora, na forma como ele se inclinou levemente para a frente e leu a declaração de cabeça para baixo da posição dele. Os olhos de Daniel subiram e encontraram os de Júlia. Havia algo naquele olhar. Não era culpa. Culpa teria feito ele desviar os olhos. Era algo mais parecido com reconhecimento. Como se ele soubesse de alguma coisa que os pais não sabiam que ele sabia. Júlia guardou aquele olhar. Continuou. O terceiro documento era o mais pesado de todos. Ela tinha pensado muito sobre se ia mostrá-lo naquele momento ou guardar para depois, para um momento mais formal, com o advogado presente. Mas olhando para Valdemar ali na sua mesa, tomando o café que ela tinha coado, com os papéis forjados na pasta, ela decidiu que era a hora. Era um envelope menor, pardo, que estava dentro da caixa preso com a escritura. Dentro havia fotografias e um recibo. As fotografias eram antigas, tiradas com câmera analógica, reveladas em papel fosco amarelado pelo tempo. Mostravam uma reunião numa sala que Júlia não reconhecia, com 4 homens sentados em volta de uma mesa. Um deles era seu pai, mais jovem, sério, com a expressão de quem foi convocado para algo que não queria estar. Outro era Valdemar, com menos cabelo branco, mais reconhecível, sorrindo com aquele sorriso que Júlia agora sabia o que significava. Os outros 2 homens nas fotos eram desconhecidos para ela, mas os nomes deles estavam escritos no verso, com a letra do pai. Geraldo Mota, corretor. Silvino Pacheco, testemunha falsa. E abaixo dos nomes, uma frase curta, direta. Tentaram me fazer assinar, não assinei. Guardei isso para provar. O recibo que acompanhava as fotos era de um cartório de Goiânia. Não era o contrato em si. Era o comprovante de que seu antenor tinha ido ao cartório naquele mesmo dia e registrado uma negativa formal. Um documento simples, técnico, mas que criava um registro oficial com data e hora de que ele estivera lá, que havia recusado assinar algo e que havia deixado declaração de que estava sendo pressionado. Júlia colocou as fotos sobre a mesa. Valdemar ficou completamente imóvel. Cleide soltou uma espécie de som abafado. Não chegou a ser uma palavra, foi mais um "a" contido, daqueles que escapam quando o corpo reage mais rápido do que a cabeça consegue controlar. Esse corretor. Júlia apontou para a foto com o dedo. Geraldo Mota. Eu entrei em contato com ele no mês passado. Ele mora em Aparecida de Goiânia. Está aposentado. Ela fez uma pausa. Ele se lembra muito bem dessa reunião. Era mentira. Ela não tinha entrado em contato com Geraldo Mota. Mas era uma mentira calculada, do tipo que abre uma porta para ver o que está do outro lado. E a porta abriu. Valdemar levantou abruptamente da cadeira. Não virou a mesa, não gritou. Fez algo mais revelador que isso. Ficou de pé. Passou a mão no cabelo e deu 2 passos em direção à janela, de costas para ela, olhando para o IP amarelo lá fora. O gesto de quem precisa de um momento para repensar a estratégia inteira. Cleide ficou sentada, mas a pasta estava fechada agora, os papéis dentro dela, e as mãos dela estavam juntas sobre a mesa com aquela rigidez de quem está tentando não mostrar que está nervoso. Daniel estava olhando para o pai, e foi nesse momento que ele falou. Pai, uma palavra só. Mas o jeito que foi dita, baixa, direta, com um peso que não era de filho pedindo atenção, mas de alguém dizendo para, fez Valdemar se virar. Os 2 se olharam por alguns segundos. Júlia observou aquela troca, sem entender completamente o que estava sendo comunicado, mas entendendo o suficiente. Havia uma conversa antiga entre eles naquele olhar. Algo que já tinha sido discutido antes.
Talvez no carro durante os 11 quilômetros de estrada de terra, talvez em casa antes de viajarem, talvez anos atrás, quando Daniel era mais novo e ouvia coisas que os adultos pensavam que ele não estava prestando atenção. Valdemar desviou o olhar do filho. Voltou para a janela. Júlia. A voz tentou recuperar alguma firmeza. Esses documentos, a gente vai precisar de um advogado para analisar isso tudo. Não é assim que resolve uma questão de herança. Concordo. Ela disse imediatamente. Pode chamar o advogado de vocês. O meu está em Goiânia. O nome dele está no cartão que está aqui nessa caixa. É o mesmo advogado que testemunhou a declaração do meu pai. Podem entrar em contato quando quiserem. O silêncio voltou, diferente de todos os anteriores. Valdemar continuou de costas. Cleide continuou com as mãos juntas. Daniel continuou olhando para o pai com aquela expressão que Júlia não sabia nomear completamente, mas que estava guardando. Lá fora, o sol tinha descido mais um pouco e a sombra do ipê tinha crescido, chegando quase até a varanda. Uma garça pousou no mourão do portão e ficou parada com aquela imobilidade de estátua branca que as garças têm, como se o tempo não valesse para elas. Júlia foi até a bancada e virou o café que tinha esfriado no bule. Colocou o bule no fogão. Acendeu o fogo. Vou fazer mais café, ela disse com naturalidade. Se quiserem ficar para jantar, tem galinha caipira que eu fiz hoje mais cedo. Tem arroz, tem feijão tropeiro. O convite era real, não era irônico, não era uma provocação. Era apenas Júlia, sendo o que sempre foi. Uma mulher que, mesmo no meio de um confronto, sabia que gente com fome pensa diferente de gente satisfeita e que uma mesa com comida às vezes abre mais conversa verdadeira do que qualquer documento. Valdemar se virou para a janela. Olhou para ela com uma expressão que Júlia só conseguiu descrever para si mesma como o olhar de alguém que foi a um jogo, achando que sabia todas as regras, e descobriu no meio que as regras eram outras. A gente precisa conversar em particular, ele disse olhando para Cleide e Daniel. A varanda está à disposição, Júlia respondeu. Eu fico aqui na cozinha. Os três saíram pela porta da sala. Júlia ouviu os passos na madeira da varanda, o rangido da cadeira de balanço que o pai tinha feito com suas próprias mãos. Ouviu o murmúrio baixo das vozes, as palavras inaudíveis misturadas com o barulho do cerrado, grilos começando antes da hora, um pássaro cantando longe, o vento morno passando devagar entre o ipê e a cerca. Ela mexeu o feijão no fogo. Cortou mais uma cebola, e enquanto fritava o toucinho para o tropeiro, pensou no pai, na forma como ele tinha guardado aquela caixa no chão do celeiro, embaixo das tábuas podres, num rancho que estava caindo. Pensou no trabalho que ele tinha dado, ir ao cartório, convencer seu Félix a assinar, guardar as fotos, escrever aquela declaração com a letra pesada e os erros de ortografia que ela tinha relido tantas vezes que tinha decorado até os erros. Confie no que eu escondi, Júlia, não no que vão te mostrar. Ele sabia que um dia alguém viria, não sabia quando, não sabia se seria logo depois da morte dele ou anos depois, quando a terra tivesse valor de sobra. Mas sabia que viria, conhecia a família. Conhecia Valdemar desde criança. Eram primos de sangue e de história. E seu antenor sabia exatamente do que aquele homem era capaz quando via alguma coisa que queria. Por isso havia preparado tudo, e por isso havia confiado na filha que ficou, a única que ficou. 20 minutos depois, Daniel voltou para a cozinha sozinho. Bateu levemente na porta aberta, um gesto desnecessário, já que a porta estava aberta, mas que disse muito sobre o jeito como ele estava se sentindo. Como quem pede licença antes de entrar num espaço que sabe que não é exatamente seu. Júlia olhou por cima do ombro. Pode entrar. Ele ficou parado perto da pia, com o celular no bolso agora, as mãos livres,
o que o deixava com aquele jeito desajeitado de jovem que não sabe o que fazer com as mãos quando não tem nada para segurar. Eu sabia que não ia dar certo, ele disse, baixo, como se estivesse dizendo para si mesmo tanto quanto para ela. Júlia continuou mexendo o feijão. Você sabia que eles iam vir? Soube quando eles compraram as passagens. Ele respirou fundo. Tentei falar que não era boa ideia. Meu pai não ouve muito. Nunca ouviu, ela disse, sem malícia. Daniel ficou quieto por um momento. Olhou para o fogão, para a panela, para o cheiro que preenchia a cozinha. Eu nunca vim aqui antes, ele disse de repente. Nunca vim visitar o Sr. Antenor. A voz carregou algo que não era desculpa, porque desculpa pede perdão, e ele não estava pedindo perdão, estava apenas reconhecendo. Havia uma diferença. Eu me arrependo disso. Júlia colocou a colher de pau na beira da panela. Olhou para o rapaz e viu, naquele momento, que havia ali alguém que ainda podia ser diferente do que os pais tinham sido. Alguém que tinha vindo junto num erro e estava percebendo que era um erro. Não havia como saber se isso seria suficiente, se ele teria coragem de fazer diferente quando voltasse para Goiânia, quando os pais continuassem pressionando, quando a vida cotidiana cobrasse o conforto de não se posicionar. Mas havia ali, naquele momento, uma centelha de coisa verdadeira. E Júlia, que tinha aprendido a reconhecer o que era verdadeiro depois de anos lidando com o que não era, escolheu não desperdiçar aquilo. Fica para jantar, ela disse simplesmente. Não era perdão, não era esquecimento. Era apenas uma mulher que sabia que uma refeição não resolve nada, mas que às vezes é o único lugar onde a conversa que precisa acontecer consegue começar. Daniel assentiu. E pela primeira vez desde que tinham chegado, alguém naquela casa soltou o peso que estava carregando, nem que fosse por uma hora, em volta de uma mesa com galinha caipira e feijão tropeiro e o cheiro de café quente no ar do cerrado. A chuva começou sem avisar. Assim como quase tudo no cerrado goiano. Sem avisar, sem pedir licença, sem aquela garoa progressiva que dá tempo de fechar janela e recolher roupa do varal. Foi de um jeito que quem não é dali nunca entende completamente. O céu estava laranja às 6 da tarde, cor de brasa, com aquelas nuvens baixas e pesadas que vinham do norte carregando água de dias. E de repente, não gradualmente, de repente, o vento mudou de direção. A temperatura caiu 6 graus em menos de 10 minutos e o primeiro raio riscou o horizonte com uma claridade que apagou tudo por um segundo antes do trovão sacudir o chão. Júlia já conhecia aquele céu. Saiu da cozinha, foi até a janela do quarto, olhou para o pasto. Vai fechar, ela disse em voz alta para ninguém em particular, mas Daniel estava na sala e ouviu. Fechar como? A estrada. Ela voltou para a cozinha, abaixou o fogo do fogão. Tem um trecho de uns 300 metros entre aqui e a estrada asfaltada que vira lama quando chove forte. Argila pura. Não tem tração que segure caminhonete. Não tem 4x4 que passe. Daniel ficou de pé. Foi até a janela da sala, olhou para o céu que estava escurecendo rápido demais para ser só o fim do dia. Na varanda, Valdemar e Cleide tinham interrompido a conversa entre eles. Júlia os ouviu entrando pela porta da frente, os passos rápidos na madeira. Júlia! A voz de Valdemar tinha aquela urgência de quem percebeu tarde demais que o ambiente mudou. Essa chuva vai passar logo? Ela não respondeu imediatamente. Pegou o pano de prato, enxugou as mãos, olhou para o relógio de parede, o mesmo relógio do pai, com o tic-tac que ela tinha ouvido a vida toda, que parava às vezes e precisava de uma batidinhas na lateral para voltar a andar. Não, ela disse. Quanto tempo dura? Depende. Nessa época pode ser 2 horas, pode ser a noite toda. E a estrada? Se cair o que esse céu está prometendo... Ela olhou pela janela da cozinha para o horizonte onde um segundo raio tinha acabado de riscar. Não passa ninguém até amanhã de manhã, quando o sol secar um pouco.
O silêncio que veio depois foi de um tipo muito específico. O silêncio de 3 pessoas que não queriam estar ali, tendo que processar que iam ter que ficar. Júlia deixou esse silêncio durar o tempo que precisava durar. Depois, voltou para o fogão, destampou a panela da galinha, ajustou o tempero com uma pitada de sal e uma folha de louro e disse com a mesma voz de sempre: tem quarto de hóspedes, tem lençol limpo, tem banheiro com água quente. A chuva chegou de vez às 7 da noite. Chegou como só a chuva do Cerrado Goiano sabe chegar. Pesada, comprometida, com aquela determinação de quem veio fazer serviço e não vai embora antes de terminar. O barulho na telha de zinco do rancho era ensurdecedor nos primeiros minutos. Aquele tamborilar frenético que impossibilita qualquer conversa. E Júlia gostava disso. Gostava da chuva por esse motivo, entre outros. Ela dava permissão para o silêncio. Ninguém precisava falar quando a chuva falava mais alto que tudo. A mesa estava posta com 4 pratos. Galinha caipira ensopada com batata e cenoura, feijão tropeiro com torresmo e couve, arroz branco soltinho, farinha de mandioca numa tigelinha de barro que tinha sido da mãe dela. Uma travessa de quiabo refogado no azeite com pimenta dedo de moça. E no meio da mesa, uma garrafa de cachaça artesanal que seu Félix tinha trazido no último aniversário dela, que ela guardava para ocasiões. Não sabia bem que tipo de ocasião, mas guardava. Valdemar olhou para a mesa com aquela expressão de quem não esperava isso. Nenhum dos 3 esperava uma mesa assim. Esperavam talvez um sanduíche de má vontade ou um prato frio servido no capricho de quem quer mostrar que não se importa. Não uma ceia feita com cuidado, com os cheiros certos, com a toalha limpa, com a garrafa de cachaça no centro como quem diz: aqui tem fartura, aqui tem dignidade, e isso eu construí sozinha. Sentaram. Os primeiros minutos foram de garfadas e elogios constrangidos. Cleide disse que a galinha estava uma delícia. E era verdade, Júlia sabia, porque era uma receita da mãe, com aquele segredo do gengibre ralado e da pimenta verde que a maioria das pessoas não coloca. Valdemar comeu com a cabeça baixa, o que era diferente do homem que tinha chegado no rancho horas antes com a pasta de documentos e o discurso ensaiado. Derrota tem um sabor específico, e Júlia reconhecia esse sabor numa pessoa sem precisar perguntar. Foi Daniel que quebrou o silêncio pesado. Você planta tudo isso aqui? Ele perguntou, olhando para a travessa de quiabo. Planto, Júlia respondeu. Quiabo, couve, maxixe, mandioca. O feijão eu compro da feira, mas o restante é daqui. Sozinha. Sozinha. Ele assimilou isso por um momento como se estivesse fazendo um cálculo que não estava fechando. Eu não sabia que era possível. Ele disse, quero dizer, uma pessoa só cuidando de tudo isso. Não sabia que era possível porque nunca tinha visto. Júlia disse, muita coisa parece impossível quando a gente não viu acontecer. Aí a gente tenta e descobre que era possível o tempo todo. Daniel olhou para ela com atenção. Não era o olhar de quem está sendo educado, era o olhar de quem está ouvindo de verdade. Valdemar limpou a boca com o guardanapo. Júlia, ele disse. A voz tinha mudado mais uma vez. Não era mais o tom calculista da chegada, nem a voz apertada de quando viu os documentos. Era uma voz mais baixa, mais cansada, que Júlia reconheceu vagamente como a voz que ele tinha quando eram crianças e ele errava alguma coisa. Eu sei que hoje que as coisas não saíram como eu pensava. Júlia serviu mais feijão no prato dele sem responder. Eu vim aqui achando que... Ele parou, recomeçou. O rancho estava destruído quando seu pai morreu. Todo mundo sabia disso. Eu pensei que você não ia conseguir manter, que ia querer vender. E aí você preparou os papéis. Júlia disse direta sem raiva. E aí eu preparei os papéis. Ele confirmou. Havia ali uma confissão que provavelmente custou mais do que pareceu. Valdemar não era homem de admitir coisa nenhuma com facilidade. Cleide olhou para o prato.
Os papéis são falsos, Daniel disse de repente. O silêncio caiu como a chuva. De uma vez. Pesado. Valdemar virou o rosto para o filho com uma expressão que misturava raiva e algo mais parecido com medo. Daniel. A voz saiu como advertência. Ela já sabe, pai. Daniel disse com calma. Você viu os documentos dela. Ela sabe que os nossos são falsos. Fica todo mundo aqui fingindo que não sabe quando todo mundo sabe. O relógio de parede fez seu tic-tac. A chuva bateu mais forte no telhado por alguns segundos, como se concordasse. A assinatura do senhor Antenor. Daniel continuou, olhando para a mãe agora, que tinha ficado muito quieta. Eu vi quando você pediu para o Geraldo fazer. Eu tinha 17 anos. Eu estava na sala, e vocês achavam que eu estava dormindo. Cleide fechou os olhos. Valdemar ficou muito quieto. Júlia colocou o garfo na beira do prato devagar. Não de raiva, de atenção. Havia algo acontecendo naquela mesa que precisava de toda a atenção que ela tinha. Eu fiquei quieto porque era meu pai. Daniel disse, e a voz tremeu levemente na última palavra, apenas levemente, o tipo de tremor que aparece quando a pessoa está há muito tempo carregando alguma coisa que pesa. Mas eu sabia que estava errado. Sabia quando tinha 17 anos e sei agora. Filho. Valdemar tentou, a voz mais baixa agora. Não. Daniel respirou fundo. Eu tentei falar antes de a gente vir. No carro falei que não era certo. Mas você disse que ela não ia ter prova, que os documentos eram bons, que ia ser rápido. Ele olhou para Júlia. Não era rápido. E os documentos não eram bons, porque o senhor Antenor era mais inteligente do que o meu pai calculou. Júlia olhou para o jovem por um longo momento. Havia um custo enorme no que ele estava fazendo. Não era abstrato, era concreto, era real. Era o custo de sentar na mesa com o pai e dizer em voz alta o que ele havia feito, com a mãe presente, com a anfitriã que tinha sido lesada presente. Era o tipo de coisa que muda uma família para sempre, que abre uma fratura que pode não fechar nunca. E ele tinha escolhido fazer isso assim mesmo. Obrigada, Júlia disse simplesmente. Daniel assentiu. Pegou o garfo. Comeu mais uma garfada de feijão tropeiro, como se precisasse de algo para fazer com as mãos. Valdemar não comeu mais depois disso. Ficou com o prato pela metade, o copo de cachaça que Júlia tinha servido intocado na frente dele, os olhos indo e voltando entre o filho e a janela, onde a chuva continuava caindo forte. Havia nele, Júlia observou, não a raiva que ela esperava. Havia algo mais parecido com o ar de um homem que chegou num lugar e percebeu que os cálculos estavam todos errados desde o começo. Não apenas os cálculos sobre os documentos e a terra, mas os cálculos sobre tudo. Sobre o rancho que achava destruído, sobre a mulher que achava dobrada, sobre o filho que achava que estava do seu lado. Cleide lavou a louça. Ninguém pediu para ela lavar. Ela simplesmente se levantou quando o jantar terminou. Pegou os pratos e foi para a pia com aquele gesto de mulher que precisa de alguma coisa para fazer as mãos, enquanto a cabeça processa o que está acontecendo. O barulho da água e das xícaras batendo levemente preencheu a cozinha por um tempo. Júlia foi até a janela. Do lado de fora, o rancho estava encoberto pela chuva e pelo escuro, mas ela sabia de cor cada detalhe que não estava enxergando. A cerca reta, o pasto que tinha levado 2 anos para crescer direito, o ipê amarelo que ela tinha plantado quando ainda não sabia se ia conseguir ficar. Lá fora estava tudo que ela tinha construído com as próprias mãos, no silêncio que o mundo havia deixado para trás. Daniel se aproximou e ficou ao lado dela, olhando para a chuva. "O que você vai fazer com os documentos?" ele perguntou. "O que eu precisar fazer." Ele ficou quieto por um momento. "Você vai processá-los?" Júlia demorou para responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta era mais complexa do que sim ou não, e ela queria ser honesta. "Ainda não decidi", ela disse. "Depende do que acontecer depois de hoje.
do que o seu pai decidir fazer. Se ele aceitar que essa terra é minha e não voltar com mais papéis e mais histórias, talvez o que está nessa caixa não precise sair daqui nunca. Ela fez uma pausa. Mas se ele resolver ir por outro caminho, eu tenho tudo o que preciso para provar o que aconteceu. E o advogado do meu pai está esperando o telefonema. Daniel assentiu lentamente. Ele não vai voltar, ele disse. E havia uma convicção naquelas palavras que não vinha de esperança, vinha de conhecimento. Conhecimento de filho que conhece o pai melhor do que o pai imagina. Quando ele perde, some. É o jeito dele. Júlia olhou para o perfil do jovem. E você? Ela perguntou. Eu? O que você vai fazer? Ele ficou olhando para a chuva por um tempo antes de responder. Eu vim aqui achando que ia ajudar meu pai a resolver uma coisa. Ele disse devagar. Aí cheguei e vi o rancho. Vi o que você fez aqui. Vi os documentos do seu pai. Ouvi meu pai tentando... Ele parou. Recomeçou. Eu tenho 26 anos. Estou em São Paulo num trabalho que não gosto, num apartamento que não é meu, sem saber muito bem o que estou fazendo. Ele se virou para ela. Você começou do zero aqui, com mais dificuldade do que eu tenho. E olha o que virou. Júlia não disse nada, deixou ele terminar. Eu não sei o que vou fazer, ele admitiu. Mas sei que não é o que eu estava fazendo. Era uma coisa pequena. Uma confissão de um jovem de 26 anos, parado na janela de um rancho no meio de uma tempestade. Não resolvia nada. Não desfazia o que tinha sido feito. Não pagava nenhuma dívida. Mas havia ali uma centelha de coisa verdadeira. E Júlia, que tinha aprendido a reconhecer o que era verdadeiro depois de anos lidando com o que não era, não ia desperdiçar isso. Às 10 da noite, Valdemar foi para o quarto de hóspedes, sem dizer boa noite para ninguém. Cleide foi logo atrás, mas parou na porta da cozinha, onde Júlia estava tomando o último café do dia. Júlia! A voz saiu pequena, diferente de tudo que havia sido durante aquele dia. Eu sei que não tem desculpa. Sei que você sabe de tudo. Júlia olhou para ela. Cleide era uma mulher de 50 e poucos anos com o cabelo pintado de preto e os olhos cansados de quem passou décadas concordando com coisas que sabia que estavam erradas para não criar conflito. Havia nela uma fragilidade que Júlia não tinha visto durante o dia, a fragilidade de quem viveu à sombra de uma decisão do marido e agora estava colhendo o que aquela decisão plantou. Júlia não tinha pena, mas tinha compreensão. Eram coisas diferentes. Vai descansar, ela disse simplesmente. Cleide assentiu. Saiu. Daniel tinha ido para a sala com o celular, mas Júlia o ouvia se mexer e sabia que ele não estava dormindo. Estava processando. Era o tipo de noite que não deixa ninguém dormir logo. Ela ficou sozinha na cozinha. Apagou a luz de cima. Ficou só com a luz pequena do fogão de lenha que ela acendia nas noites frias para o calor, mesmo não sendo inverno. Havia noites que o frio não era de temperatura. Abriu a caixa de lata mais uma vez. Tirou o envelope menor, o que tinha o nome dela escrito à mão na frente com a letra do pai. Não precisava abrir. Sabia o que estava escrito lá dentro. Tinha lido tantas vezes que as palavras estavam marcadas nela como as linhas da mão. Mas segurou o envelope assim mesmo, sentiu o papel entre os dedos. Minha filha, se você está lendo isso, então você ficou. Eu sabia que você ia ficar. Você é igual à sua mãe. Não no jeito de falar, mas no jeito de aguentar. Tem gente que aguenta por teimosia. Você aguenta por amor. É diferente. Eu não fui um pai perfeito. Não soube dizer certas coisas em vida. Mas soube fazer uma coisa. Soube guardar o que era seu. Essa terra é sua, sempre foi. E agora você tem prova. Não deixe ninguém tirar o que você construiu com as suas mãos. Com amor, seu pai. A chuva batia no telhado. O relógio fazia seu tic-tac. Júlia dobrou o envelope, colocou de volta na caixa, fechou a tampa
Ficou sentada na cadeira da cozinha com as mãos abertas sobre a mesa, as mãos com calos, com marcas de sol, com a terra do cerrado que entrava em toda a fresta e nunca saía completamente, não importava quantas vezes lavasse, e chorou, não de dor. Já tinha chorado toda a dor que tinha, não de raiva. A raiva tinha virado outra coisa faz tempo. Chorou porque o pai tinha confiado nela num momento em que ninguém mais confiava. Chorou porque ele estava certo. Chorou porque aquele rancho que estava destruído quando ela chegou agora tinha pasto verde e telhado inteiro e ipê florindo na frente. E uma caixa de documentos que provava que era dela de verdade. Chorou porque ela tinha conseguido. Não de forma grandiosa, não do jeito dos filmes, do jeito real, com erro e acerto e dívida paga, e noite sem dormir, e mão calejada, e dia atrás de dia, sem ninguém aplaudindo. Do único jeito que vale. Às 11 da noite, a chuva começou a diminuir. Júlia apagou o fogão de lenha, foi até a janela do quarto, olhou para o céu que estava abrindo em alguns pontos, deixando passar a luz fraca das estrelas. O chão do terreiro estava encharcado, com poças que refletiam aquele céu partido entre nuvem e estrela. E o cheiro era aquele que ela mais gostava no mundo inteiro. O cheiro de terra molhada depois da chuva no cerrado. Aquela mistura de barro avermelhado e capim e ar limpo que não existe em nenhum outro lugar. Ela respirou fundo. Pensou na manhã seguinte, pensou na conversa que precisaria acontecer antes que a estrada secasse e os três fossem embora. Pensou no que ia dizer para Valdemar, no que não ia dizer, no que ia guardar para o advogado se precisasse. Pensou em Daniel e pensou no pai, que tinha enterrado uma caixa no chão do celeiro, achando que estava protegendo a filha, sem saber que estava fazendo muito mais do que isso. Estava deixando, naquela caixa enterrada, a prova de que ela não estava sozinha, que nunca tinha estado completamente sozinha. Havia ali um pai que acreditou nela antes de ela acreditar em si mesma, que plantou a confiança no único lugar seguro que encontrou, debaixo da terra que era dela. E a terra havia guardado. Como terra sempre guarda, em silêncio, sem reclamar, esperando o momento certo para devolver o que recebeu. A manhã chegou com aquela clareza que só existe depois de chuva forte. É um fenômeno que quem mora no Cerrado goiano conhece no corpo antes de conhecer na cabeça. A qualidade da luz é diferente, mais nítida, como se a chuva tivesse lavado não só o chão, mas o próprio ar, tirando a poeira vermelha que fica suspensa nos dias secos e que a gente nem percebe mais depois de um tempo, de tanto que está acostumado. O céu era de um azul que parecia pintado com tinta nova. Cada folha do ipê amarelo na frente da casa brilhava com a água que ainda não tinha evaporado. Os pássaros cantavam com aquela urgência de depois da chuva, aquele canto mais cheio, mais longo, como se eles também tivessem ficado quietos durante a tempestade e agora tinham muito a dizer. Júlia acordou antes das 5, como sempre. Não porque acordasse com despertador, fazia anos que não precisava de despertador. O corpo tinha aprendido o horário sozinho, calibrado pela rotina do rancho, pelo mugido da vaca no pasto, pelo barulho dos primeiros pássaros que cantavam ainda no escuro. Ela se levantou, calçou a sandália, foi até a cozinha, acendeu o fogão, colocou a água para ferver. A casa estava quieta com o silêncio específico de quando tem gente dormindo em outros quartos. Um silêncio diferente do silêncio vazio que ela conhecia de cor. Havia peso naquele silêncio, havia pessoas. Ela não sabia bem como se sentia sobre isso. Enquanto esperava a água ferver, foi até a janela da sala e olhou para o terreiro encharcado. As poças grandes da noite anterior tinham diminuído, mas o chão ainda estava mole, aquela argila vermelha que grudava em tudo com a consistência de massa de modelar. A estrada lá fora estava impraticável. Ela sabia sem precisar ir ver. Conhecia aquele trecho de cor.
Precisaria de pelo menos mais 3, 4 horas de sol forte para secar o suficiente para uma caminhonete passar sem afundar até o eixo. Os 3 iam ficar ainda pela manhã. Havia uma conversa que precisava acontecer antes que fossem embora, e Júlia tinha passado boa parte da noite acordada, nos intervalos entre um sono raso e outro, decidindo como queria conduzir aquela conversa. Não de raiva, não de triunfo. O triunfo era uma armadilha, ela sabia, porque fazia a pessoa se descuidar e dizer mais do que precisava. Com clareza, com firmeza, com aquela calma que ela tinha aprendido a custo ao longo de 6 anos de rancho sozinha, que não era frieza nem indiferença, mas a capacidade de saber o que quer e não se desviar disso por emoção de momento. O café coou. O cheiro tomou a cozinha. Ela ouviu o passo pesado de Valdemar no corredor antes de vê-lo aparecer na porta da cozinha. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior. Só a camisa polo azul, substituída por uma camiseta branca, mais simples, que o deixava com uma aparência diferente, menos armado. Os cabelos estavam despenteados e havia na face dele aquele inchaço suave de quem dormiu mal. Ele ficou parado na entrada da cozinha por um momento, olhando para ela de um jeito que Júlia interpretou corretamente como a hesitação de alguém que passou a noite inteira elaborando o que ia dizer e agora, na hora, não sabia por onde começar. «Café!» ela disse antes que ele abrisse a boca. Indicou a cadeira com a cabeça. Ele sentou. Ela serviu a xícara e colocou na frente dele. Sentou do outro lado da mesa. Pegou a própria xícara com as 2 mãos e ficou olhando para o café escuro, deixando o silêncio ocupar o espaço por mais alguns segundos. Foi Valdemar quem começou. «Eu errei», ele disse. 2 palavras, sem rodeio, sem prefácio, sem o olha, Júlia ou o você precisa entender que ela estava esperando. Apenas aquilo. Júlia levantou os olhos. O rosto dele estava diferente da noite anterior, não só pelo cansaço. Havia ali uma expressão que ela reconheceu depois de um momento, como sendo o rosto de uma pessoa que decidiu parar de fingir. Não necessariamente arrependida no sentido profundo, não necessariamente transformada, mas que tinha decidido parar de fingir, pelo menos naquele momento naquela cozinha. «Eu sabia que a terra era sua», ele continuou, com a voz baixa, os olhos na xícara. «Sempre soube. Seu pai nunca me deveu nada. Os papéis eram falsos. O Geraldo fez por dinheiro, como faz qualquer coisa por dinheiro». Ele respirou fundo. «Eu vim aqui porque achei que você não ia ter como provar. Achei que você ia estar destruída, sem dinheiro, sem ânimo, e ia querer vender logo. Achei que ia ser simples». «Não foi», Júlia disse. «Não foi», ele repetiu. E havia ali algo que não chegava a ser humor, mas era o reconhecimento amargo de alguém que avaliou a situação completamente errado. «Você é parecida com o seu pai nisso. Parece que vai ceder e não cede. Parece que está sozinha e não está». Júlia tomou um gole de café. «O que você quer fazer agora?» ela perguntou. Valdemar ficou quieto por um momento. «Quero ir embora», ele disse, «e não voltar com isso nunca mais». «Esses são 2 querer diferentes», ela disse. «Ir embora eu não tenho como impedir. Não voltar com isso. Isso depende de uma decisão sua que eu não tenho como controlar. Só tenho como reagir se você voltar». Ele assentiu lentamente, como alguém que está ouvindo os termos de um acordo e reconhece que são justos, mesmo que não sejam favoráveis. «Os papéis», ele disse. «Os que eu trouxe. Ficam aqui», ela disse. «Junto com os do meu pai. Se você não voltar com isso, ficam aqui para sempre, e ninguém precisa saber. Se você voltar, eles vão para o advogado junto com tudo que está na caixa, e você vai explicar para um juiz como a assinatura do meu pai apareceu num contrato que ele nunca assinou. Era uma proposta.
Não era misericórdia. Misericórdia gratuita era outra coisa. Era um acordo com condição clara, com consequência clara, com respeito suficiente para ser honesta sobre o que acontecia se a condição não fosse cumprida. Valdemar ficou olhando para a xícara por um longo momento. Tá bom, ele disse por fim. Não era um pedido de desculpa. Júlia não esperava que fosse. Pedido de desculpa verdadeiro vem de dentro e não pode ser pedido. Aparece ou não aparece, e forçar esse tipo de coisa é tão vazio quanto os documentos falsos que ele tinha trazido na pasta. Mas havia ali, naquele tá bom dito em voz baixa por um homem cansado numa cozinha de rancho depois de uma tempestade, uma capitulação real. Uma aceitação de que tinha chegado num lugar onde não tinha mais argumento, não tinha mais carta na manga, não tinha mais jogada. Às vezes isso é o máximo que a vida oferece, e às vezes é o suficiente. Cleide apareceu na cozinha às 6h30. Viu os dois sentados à mesa com as xícaras de café, o silêncio entre eles, que não era hostil, mas também não era confortável, e fez aquilo que as mulheres práticas fazem quando não sabem o que dizer. Perguntou se podia ajudar com alguma coisa. Pode pegar os ovos do galinheiro, Júlia disse. Fica nos fundos, à direita da goiabeira. Tem uma cesta pendurada na porta. Cleide foi sem questionar, aliviada de ter alguma coisa concreta para fazer. Daniel apareceu logo depois, com o cabelo molhado de banho, a mochila no ombro, como se já estivesse pronto para ir embora. Mas quando chegou na janela da cozinha e olhou para o terreiro encharcado, entendeu que não estava indo a lugar nenhum tão cedo. Jogou a mochila no canto, sentou à mesa. Bom dia, ele disse, e havia na voz dele algo mais leve do que o dia anterior, como se a noite tivesse aliviado alguma coisa que ele estava carregando faz tempo. Bom dia, Júlia respondeu. Serviu a xícara dele sem perguntar. Valdemar e o filho ficaram sentados do mesmo lado da mesa, mas não falaram entre si. Havia ali uma ferida nova, não a ferida entre Valdemar e Júlia, que era antiga e estava sendo tratada, mas a ferida entre pai e filho, que Daniel tinha aberto na noite anterior com a honestidade de quem decide que não aguenta mais ficar quieto. Esse tipo de ferida leva mais tempo. Esse tipo de ferida às vezes piora antes de melhorar e às vezes não melhora nunca. E a pessoa aprende a viver com ela como aprende a viver com a marca de qualquer coisa que custou. Júlia não tinha como curar isso. Não era trabalho dela. Apenas serviu o café e foi fazer os ovos que Cleide trouxe na cesta. O sol apareceu forte às 8h. Daquele jeito característico do cerrado goiano que parece que o sol tem pressa de recuperar o tempo perdido durante a chuva. Uma claridade imediata, sem hesitação, que bateu de frente na janela da cozinha e encheu o ambiente com aquela quentura seca que Júlia conhecia como conhecia o próprio rosto no espelho. O café da manhã foi quieto, mas não desconfortável. Ovos mexidos, queijo de Minas que ela fazia em casa, pão de queijo que tinha sobrado da véspera e ela aqueceu no forno, goiabada cascão numa tigelinha de barro. Cleide comeu com um apetite que revelava que a tensão do dia anterior tinha consumido mais energia do que ela percebia. Valdemar comeu pouco, mas comeu. Daniel comeu bastante e perguntou como ela fazia o queijo, e Júlia explicou com detalhes. Coalho, temperatura certa, tempo de cura, porque era uma pergunta genuína e merecia uma resposta genuína. Às 10h, Júlia foi até a estrada de bota e avaliou o trecho. O sol tinha feito seu trabalho. A superfície estava começando a rachar em alguns pontos, aquelas fissuras pequenas que o barro goiano faz quando seca, como uma pele que ficou muito tempo na água. Ainda estava mole por baixo, mas com cuidado, com velocidade constante e sem frear bruscamente, uma caminhonete com tração passava. Ela voltou para a casa. Podem ir quando quiserem, ela disse. Com cuidado no trecho antes do asfalto. Não freiem de repente, não parem no meio e vão com velocidade constante. Valdemar assentiu.
Cleide pegou a bolsa. Daniel ficou parado no terreiro, olhando para o rancho com aquela expressão de quem está tentando guardar uma imagem antes de ir embora. Júlia foi buscar a pasta com os documentos falsos que Valdemar tinha trazido. Voltou para a varanda e entregou para ele. Ele olhou para ela com uma expressão que ela não tentou interpretar. "Fica com ela", ele disse inesperadamente. Júlia ficou parada por um segundo. "Para quê?" "Para você ter", ele disse, "caso eu seja idiota de novo um dia." Havia ali, naquelas palavras tortas e pouco elegantes, a coisa mais honesta que Valdemar tinha dito em todo o tempo que estivera no rancho. Não era grandioso. Não era o tipo de coisa que aparece em discurso ou filme. Era apenas um homem reconhecendo que não confia completamente na própria capacidade de fazer a coisa certa quando a ambição falar mais alto, e tendo a humildade mínima de deixar uma salvaguarda nas mãos de quem tinha o direito de ter. Júlia pegou a pasta de volta. "Obrigada pela honestidade", ela disse. Valdemar desceu os degraus da varanda sem responder. Foi para a caminhonete. Cleide o seguiu, com aquele passo rápido de quem quer que aquilo acabe logo. Daniel ficou parado no terreiro por um momento, depois que os pais já estavam dentro da caminhonete, olhando para Júlia com aquela expressão que ela já tinha aprendido a ler. Era a expressão de alguém que está no momento de uma decisão e ainda não sabe qual lado vai cair. "Eu posso voltar?" ele perguntou. "Não por causa da terra. Só para ver como está. Para aprender, se você quiser ensinar." Júlia ficou olhando para ele por um longo momento. Era um jovem de 26 anos que tinha vindo ao rancho com o pai para fazer uma coisa errada e tinha tido a coragem de dizer em voz alta que era errada. Não era um herói. Era apenas uma pessoa tentando ser um pouco melhor do que as circunstâncias queriam que fosse. Que é, no fundo, o máximo que a maioria das pessoas consegue ser. "Pode voltar", ela disse. "Mas avisa antes. E quando vier, traz roupa velha. Porque quem vem aqui trabalha." Daniel sorriu. De verdade. Pela primeira vez desde que tinha chegado. Combinado. Desceu os degraus. Foi para a caminhonete. A porta fechou. O motor ligou. Júlia ficou na varanda observando enquanto a caminhonete saía devagar do terreiro. Entrava na estrada de terra com cuidado e foi sumindo devagar entre a poeira fina que o vento levantou enquanto o sol secava o chão. Ficou olhando até a caminhonete virar uma silhueta pequena no fim da estrada e depois desaparecer completamente na curva que o cerrado fazia antes do asfalto. O silêncio voltou. O silêncio dela. Júlia ficou na varanda por um longo tempo depois que foram embora. Não fazia nada. Não tinha pressa. Ficou sentada na cadeira de balanço que o pai tinha feito com as próprias mãos, com as palmas abertas sobre as coxas, olhando para o terreiro ainda molhado, para o ipê amarelo que brilhava com a água da noite, para o pasto verde lá atrás, onde as vacas pastavam sem saber de nada do que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Pensou no pai. Pensou que ele teria gostado de saber que a caixa tinha chegado nas mãos certas na hora certa, exatamente como ele pediu. Que teria gostado de ver o rancho como estava agora. Não porque o rancho estava bonito, embora estivesse, mas porque o rancho estava vivo, estava produzindo, estava funcionando, estava de pé. A terra que ele havia comprado com o suor de uma vida inteira estava sendo cuidada por quem ele sabia que ia cuidar. Pensou que seu antenor era um homem que não sabia dizer certas coisas em vida. Ele mesmo tinha escrito isso no envelope. Mas havia sabido fazer a coisa mais importante. Havia acreditado na filha antes de ela acreditar em si mesma. Havia plantado essa crença num lugar seguro e esperado que ela a encontrasse quando estivesse pronta. E ela tinha encontrado. Não quando estava forte.
Havia encontrado quando ainda estava aprendendo a ser forte, quando ainda estava errando plantação e consertando cerca torta e acordando às 3 da manhã com aquela ansiedade de rancho que a gente só entende quando tem. Havia encontrado a caixa no meio do processo, não no fim, e isso fez toda a diferença, porque não tinha sido a caixa que a salvou. Ela já estava se salvando quando encontrou a caixa. A caixa apenas confirmou o que ela estava construindo com as próprias mãos. O pai havia deixado prova, ela havia deixado rancho. As duas coisas juntas eram inexpugnáveis. Às 11 da manhã, Júlia se levantou da cadeira de balanço. Foi até o quarto de hóspedes, trocou os lençóis, abriu a janela para arejar. Lavou as xícaras do café da manhã. Varreu a varanda com as folhas molhadas que a chuva tinha derrubado do ipê. Conferiu o pasto, contou os animais, viu que tudo estava em ordem. Depois foi até o celeiro. Ficou parada no ponto onde havia encontrado a caixa, olhando para o concreto novo que ela mesma tinha colocado naquele trecho do assoalho depois da descoberta. O concreto estava liso, cinza, sem marca nenhuma. Ninguém que entrasse ali saberia que embaixo daquele piso havia existido algo guardado por anos. Mas ela sabia. E carregar esse saber era diferente de antes. Antes da caixa, ela carregava o peso de uma solidão que às vezes parecia não ter fundo. O peso de ter ficado quando todo mundo foi embora, de ter escolhido aquele rancho destruído, quando a escolha mais fácil teria sido vender, pegar o pouco que viesse e ir para alguma cidade e começar de outro jeito. Ela não tinha feito isso. Não por teimosia, embora tivesse teimosia de sobra, por amor, como o pai havia escrito. Tinha ficado porque aquela terra era a única coisa que ainda ligava a ela, a tudo que tinha sido real na vida dela. Ao pai, à mãe que havia morrido quando Júlia tinha 12 anos e cujo jardim ela ainda tentava manter vivo num canto do quintal. Ao Reinaldo, que havia amado aquele chão tanto quanto ela, que tinha ajudado a consertar a primeira cerca e que plantou junto com ela o primeiro pé de manga que agora tinha altura de árvore adulta. Ficar havia sido um ato de amor. E o amor havia transformado o rancho destruído em rancho vivo. E o rancho vivo havia provado para ela mesma o que ela era capaz de fazer. E o que ela era capaz de fazer havia dado a ela uma espinha dorsal que nenhum papel falso e nenhum primo ambicioso conseguia dobrar. Ela saiu do celeiro, foi até o quintal, pegou a enxada encostada na parede da casa, calçou a bota, colocou o chapéu de palha surrado. Havia uma parte do canteiro de couve que precisava de capina. A terra estava mole depois da chuva. O melhor momento para capinar, quando a raiz do mato sai inteira, limpa, sem deixar nada para trás. Ela enfiou a enxada na terra, puxou o primeiro mato. O cheiro de terra molhada subiu, aquele cheiro que era o cheiro mais honesto que ela conhecia. Terra que foi lavada pela chuva e ficou pronta para receber de novo. Terra que não guarda ressentimento, que esquece a seca quando vem a água, que começa sempre de novo com a mesma disposição de sempre. Ela trabalhou por 2 horas, sozinha, como sempre, com o sol subindo e o cerrado secando devagar ao redor, e os pássaros cantando ainda com aquela urgência feliz do pós-chuva. Com as mãos na terra e o corpo fazendo o que sabia fazer, e a cabeça mais quieta do que tinha estado em muito tempo. Não porque os problemas tinham acabado. Problemas não acabam, apenas mudam de forma, mas porque ela havia passado pela noite anterior intacta. Havia olhado nos olhos de quem veio para tirar o que era seu, e havia ficado de pé. Havia dado uma refeição de verdade para pessoas que não mereciam sua hospitalidade e havia feito isso não por fraqueza, mas por escolha, porque era quem ela era, porque a generosidade que ela carregava não dependia de merecimento alheio, dependia do que ela queria ser. Havia perdoado o suficiente para não carregar raiva, havia guardado o suficiente para não ser ingênua.
E havia aprendido, naquelas 24 horas, alguma coisa que não sabia que ainda faltava aprender, que ficar sozinha e estar sozinha são coisas diferentes. Que ela tinha ficado sozinha por circunstância, mas nunca tinha estado completamente sozinha, porque havia o pai que havia plantado confiança numa caixa enterrada. Havia seu Félix que tinha vindo sem ser chamado com as telhas na carroceria. Havia Daniel, que tinha dito em voz alta o que sabia que era certo mesmo que custasse caro. Havia a terra embaixo dos pés que guardava e devolvia, sempre. Havia ela mesma, que era, no fim das contas, mais do que ela tinha pensado que era quando chegou naquele rancho destruído 6 anos atrás, com 52 anos e o coração partido e sem ideia do que estava fazendo. Às 2 da tarde, Júlia parou de capinar, levou a enxada para o galpão, tirou a bota, lavou as mãos na torneira do quintal, sentiu a água fria subir pelos pulsos e pelos braços até os cotovelos. Ficou assim por um momento, com as mãos debaixo da água fria, olhando para o jardim da mãe. Aquele canto do quintal com as rosas e os lírios e o pé de arruda que ela tentava manter, com sucesso variável, como um laço com alguém que foi embora cedo demais. O jardim estava úmido e verde depois da chuva, mais bonito do que estava há meses. Ela foi para dentro, colocou água para aquecer. Abriu o caderno de capa dura, aquele onde anotava tudo desde o começo, e escreveu a data. Ficou olhando para a página branca por um momento. Escreveu: vieram, foram embora, a terra continua minha. Parou, olhou para o que tinha escrito, acrescentou: o Daniel pode voltar. Fechou o caderno, tomou o banho mais demorado que tomava em meses, deixou a água quente cair pelas costas, com aquela preguiça boa de corpo que trabalhou, de pessoa que passou por alguma coisa difícil e chegou do outro lado. Quando saiu do banheiro, a tarde estava dourada pela janela, aquela luz de meio de tarde no cerrado que tinge tudo de âmbar, que faz o ipê brilhar e o pasto virar uma coisa quase irreal de bonito. Júlia ficou parada na janela do quarto por um longo tempo, olhando para aquela terra que era dela, que sempre havia sido dela, que sempre seria, e sentiu, com uma clareza que não precisava de palavra nenhuma, que o rancho não era só terra e cerca e animais e telhado consertado. Era a prova de que ela havia sobrevivido. Era a prova de que sobreviver não era o suficiente e que ela havia feito mais do que sobreviver. Era a prova de que seu pai havia acreditado certo. Era a prova de que ela havia acreditado em si mesma quando precisava. Mesmo sem saber que estava fazendo isso, mesmo quando parecia que estava apenas capinando e consertando cerca e pagando conta. Cada dia daqueles havia sido um ato de fé, e a fé havia virado rancho, e o rancho havia ficado de pé. Naquela noite, Júlia jantou sozinha. Arroz, feijão, uma fatia de queijo, uma laranja tirada direto do pé no quintal. A mesma refeição simples de sempre. A mesma mesa, a mesma toalha xadrez, o mesmo relógio do pai fazendo tic-tac no fundo. Mas havia algo diferente no silêncio daquela noite. Não era o silêncio vazio dos primeiros anos. Não era o silêncio pesado das noites de dúvida. Era um silêncio mais largo, mais suave, do tipo que a chuva deixa quando vai embora. Um silêncio que não é falta de som, mas presença de paz. Ela lavou o prato. Apagou a luz da cozinha. Foi até a varanda uma última vez antes de dormir. O céu do cerrado à noite, depois de chuva, é uma coisa que não cabe em descrição adequada. Estrelas demais, perto demais, num escuro que a cidade nunca tem. Um escuro limpo, que não assusta, que acolhe, que faz a pessoa sentir o tamanho certo das coisas. Júlia ficou parada, olhando para aquele céu, e pensou que o pai havia acertado em tudo, menos em uma coisa. Havia escrito que ela tinha aprendido a aguentar por amor, não por teimosia, mas na verdade era os dois, teimosia e amor,
Misturados, eram exatamente o que tinha sido necessário, e ela não trocava por nada. Fim.